E aí, turminha, Nestábulo Ramos aqui com mais um making off de Lupo e Ela para vocês. A nossa aventura segue aqui na parte 2, onde o Lupo e os irmãos perdidos no planeta Monkey, agora correndo atrás de um jeito de voltar para casa. E o problema é que os macacos encontraram, na verdade, o deslizador dimensional, que é o que abre as portas para universos paralelos. Então, eu resolvi colocar um dificultador para eles nessa aventura e tentar imaginar, e o desafio nunca é só do personagem, o desafio é para mim também, como que eu encontro as soluções para os personagens. E aqui no caso os personagens são crianças, né? No caso do Lupo ele é um filhote. E como que a personalidade de cada um contribui na construção de um plano para resolver um problema. É um baita de um problema, né? Segundo a Fernanda Veiga, minha revisora de texto, ela revisa todas as tirinhas, ela disse que essas aventuras do Lupo são o sonho de toda criança nerd. Eu concordo com ela. E eles agora estão com esse problema, os macacos estão em poder do deslizador dimensional e eles precisam encontrar uma forma de escapar de lá. E essa é a hora em que eles se reúnem para construir um plano. E mostra como cada um está interessado numa parte do plano diferente ali. A Elisa, ela tem os próprios planos dela. Eu fico rindo assim porque é assim que eu me comporto quando eu estou desenhando e escrevendo essas histórias. Eu fico imaginando passar na minha cabeça assim. E uma coisa que eu reparei, essa é a primeira tirinha que tem, na verdade, olha, nesses, acho que 4 anos de Lupo e eu, né, agora com essa nova série do Lupo e Ela, deve ter aí uns 4 anos de tirinha, mais ou menos, 4 anos que essas tirinhas são produzidas. Mas essa é a primeira aventura, é a primeira tirinha que tem continuação, ou seja, saiu a primeira tirinha e aí a aventura vai continuar na próxima e ela vai continuar aí por mais uma ou 2 tirinhas. E uma coisa que eu tô reparando que é uma coisa que está dificultando para mim, é a história, ela vai se contando praticamente sozinha. Na hora que eu criei o argumento para a aventura, essa história ela ia acontecer de um jeito. À medida que eu fui desenhando, ela foi se alterando sozinha. É um fator dificultador, mas na verdade é uma coisa que eu sempre busco porque é um bom sinal. Significa que os personagens são bem construídos e eles têm uma maneira própria de contar a história, independente de quem está escrevendo. Os personagens têm um jeito de contar a própria história deles ali. Você acaba sendo só o narrador. Eles vão ditando como vai acontecer. Você ainda tem um certo controle, mas na verdade não é um controle total, é um controle parcial. É interessante isso, assim, acho que quem escreve vai entender o que eu estou falando. Isso é muito legal. E eu queria mostrar algumas coisas nessas tiras, nessa aventura especificamente, mas eu não sei se eu vou conseguir, porque os personagens estão indo para um rumo diferente. Mas o final, eu acredito que eu ainda vou conseguir ter um controle total dele. Porque o final vai ser muito bom. Eu não posso falar nada porque ainda tem chão pela frente. Por enquanto, vamos nos divertir com o que está acontecendo agora aqui no planeta Monkey. E agora nessa parte aqui, desenhando os macacos e tal, eu tentei fazer os macacos assim bem ameaçadores, mas ao mesmo tempo engraçados.
não é pra fazer uma tira pra assustar, não é pra assustar ninguém mesmo, porque a garotada gosta muito dessa série. E eu não quero assustar ninguém, fazer uns macacos estilo Planeta dos Macacos mesmo, aqueles macacos metem medo, né? Mas esses macacos aqui do Planeta Monkey, não. Eles são... Eles são alguns dos personagens que mudaram muito desde a primeira tira, né? Eu já tô na segunda semana desenhando isso e eu pude perceber que talvez eles não sejam os vilões que a história precisa. Isso foi uma coisa que me deixou bem surpreso, porque pra mim eles eram os vilões, né? Os vilões entre aspas, né? Pra mim eles eram os vilões dessa aventura, mas à medida que eu fui desenhando e eu fui escrevendo e eu fui vendo a interação deles entre eles mesmos, e depois, quando o Lupo aparece, que é bem nessa hora aqui, vocês vão perceber que existe uma mudança. Os personagens, os macacos, eles têm personalidades diferentes. Alguns são de um jeito, outros são de outros. O líder se comporta mais como um líder. O comandante se comporta de uma maneira diferente. Ele tem uma maneira diferente de ver as coisas. E às vezes eu fico preocupado de não conseguir postar a aventura da semana a tempo, justamente porque eu preciso parar tudo para pensar de por que aquilo está acontecendo. Por que os macacos que deveriam se comportar de um jeito, na minha cabeça, eles estão se comportando de outra forma, né? Isso vai ficar mais evidente nesse novo episódio aí. Eu sei que vocês vão gostar. E aqui essa cena, ela foi bem divertida de fazer, porque é a hora que eles estão ali, o Lupo é o super-herói profissional da turma, né? O Matheus, ele é o irmão mais velho, mas para assuntos fantásticos, como aventuras em outras dimensões, enfrentar supervilões, o Lupo é o irmão mais experiente. E eles têm essa diferença da responsabilidade de cada um, ela tá bem evidente na maneira como eles interagem uns com os outros. Isso é uma coisa que eu acho legal, assim, de mostrar como que eu acredito que os irmãos cuidam uns dos outros. Fazer essas tirinhas, pra mim, é uma terapia mesmo. Eu me divirto muito, sério mesmo. E eu quero passar isso pra vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar. Não deixem de acompanhar aí Lupo e Ela, Planeta Monkey, segunda parte. Um abraço e até a próxima.